bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Prazer, eu sou a Ana Cazuza. Hoje eu vim conversar um pouquinho sobre as metas que eu coloquei em janeiro. Vários livros, alguns nem estão aqui mais, que eu já abandonei lá em janeiro mesmo. E os livros que eu pretendo ler em fevereiro. O meu livro de 12 livros para 2023 de janeiro é o livro, que eu ainda não terminei, é o livro Filoteia. Eu faço esse desafio, mas eu já tenho certeza clara de que eu vou terminar os livros, entendeu? Em 2024 eu vou estar terminando a lista ainda. Mas não tem problema, o importante é ler. E era Filoteia, só que o que aconteceu? Eu gostei demais desse livro, demais da conta. E esse livro é um livro muito explicativo. Pra quem não conhece, ele fala sobre a vida espiritual, ele dá conselhos sobre a vida de oração. E aí o que eu comecei a fazer, não sei se vai dar pra ver, mas ao final de cada capítulo, eu comecei a fazer o resumo desse capítulo. E eu demoro muito, principalmente porque, né, eu não passo o dia inteiro lendo, né? Eu tenho uma bebezinha de 2 meses, né, que ocupa, né, graças a Deus, boa parte do meu tempo. Então, eu leio no tempinho que ela tá dormindo, que ela tá, né, ali interagindo com outra coisa, com o pai dela. Então, é o tempo que eu tinha pra fazer, né, que me demandava muito tempo, né, escrever, fazer o resumo e tudo mais. Mas é uma experiência, né? Filoteia, pra mim, tá sendo uma experiência. Então, mesmo que eu não tenha terminado ele em janeiro, eu vou mantê-lo aqui, né, em fevereiro, porque eu tô gostando demais dessa leitura. E em janeiro também eu tinha separado esse livro, chamado Jesus de Nazaré, de meu queridíssimo Papa Bento XVI, Emérito Bento XVI. Se Deus quiser, um dia São Bento XVI. E esse livro eu tinha separado porque eu vi na caixinha do Instagram do Ícaro de Carvalho, né, ele dando uma dica, né, para conhecer a vida de Cristo, né, você precisava conhecer a história dele. E ele dava a dica desse livro. Então eu decidi pegar. Para quem não conhece, ele é dividido em 3 tomos, né, a infância, a vida pública, não tenho certeza, pera. O volume 1 é a infância, o volume 2 é do batismo até a transfiguração, e o volume 3 é a entrada a Jerusalém até a ressurreição. E eu tinha separado para ler todos os finais de semana. Eu achei que isso ia dar certo para mim, né, de separar um livro só para ler no final de semana. Não deu muito certo, mas eu queria ler um capítulo, 10 páginas, sábado, 10 páginas, domingo, para terminar somente o primeiro volume. Não deu muito certo. Mas, como eu gostei muito da leitura, estou trazendo para fevereiro. E esse aqui eu tenho certeza que eu vou terminar. Mas esse aqui é uma leitura do "e eu vou ler quando der", né? Ainda em fevereiro, em janeiro, eu tinha separado, né, outro livro que eu carreguei de dezembro, porque eu sou o mestre em fazer isso. Eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer uma meditação por dia em dezembro desse livro, Os Ensinamentos da Sagrada Família. É uma meditação por dia, né? Então você vai acompanhando a vida ordinária, né, o cotidiano da Sagrada Família. Eu tinha separado para fazer isso em dezembro e não rolou. Então, na verdade, rolou metade, assim. Eu cheguei até o 25º dia, 20º dia, acho que é, e comecei a ler em janeiro, então esse era um livro que eu sabia que eu ia terminar. Porém, esse aqui não foi o primeiro livro de janeiro, propriamente dito. Como a leitura estava um pouco arrastada, eu estava demorando para terminar, e eu tenho essa pseudo-ansiedade de eu quero terminar o livro logo. Se não é bom, já vou adiantando, se não é bom, legal você curtir a caminhada, e é algo que eu tô trabalhando dentro de mim. Principalmente porque agora eu não tenho tempo disponível, né? Então eu tenho, né, a vida me chama, né? Me chama em forma de chorinho. Então eu não tenho esse tempo disponível. Mas mesmo assim eu tava tipo, ai meu Deus, tem que movimentar aquele Instagram. E aí, esse livro não foi o primeiro que eu terminei. O primeiro que eu terminei é um livro que é uma surpresa pra mim. Eu peguei pra ler A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Por quê? Porque eu sou péssima de literatura. Eu gosto, quando eu pego pra ler, eu sempre gosto. Eu tenho, nunca tive, acho que nenhuma experiência negativa. E até porque se eu tiver eu não vou saber, porque eu abandono o livro antes. Mas eu falei assim, não, eu preciso terminar alguma coisa logo. E já fazia um tempo que a literatura estava me chamando, assim. Eu falei assim, já tentei ler uma vez A Hora da Estrela e abandonei. E eu falei assim, por que não, né? E aí eu peguei A Hora da Estrela pra ler e eu simplesmente adorei. Adorei. O comecinho desse livro é um dos livros mais bonitos que eu já tive contato. Eu gostei muito.
da leitura, da escrita. Eu já tinha lido outra coisa da Clarice há muitos anos atrás, então foi uma grata surpresa. E ele faz parte, né, de uma das objetivos que eu coloquei para esse ano, que é ler mais literatura, livros de literatura. E esse aqui foi o primeiro que eu terminei, então. E o segundo livro que eu terminei foi Os Ensinamentos da Sagrada Família. Eu terminei esses 2 livros em janeiro. Foi, assim, um mês que eu li bastante, mas que eu não terminei tantos livros assim. Mas os que eu terminei, eu gostei bastante. E também, né, para essas minhas metas, né, de leitura, em dezembro chegou o meu Kindle. Ai, gente, eu tô adorando ter um Kindle, sempre quis ter, mas eu ficava meio em dúvida se eu ia usar, né, porque eu tava com medo de ficar ali, né, jogado. Só que, amamentando, eu vi, né, no Kindle uma espécie de libertação, porque eu tô com a neném, com a Maria, né, dando mamar, e eu não tenho como ficar segurando o livro. Ainda mais livro eu gosto de pôr flag, eu gosto de pôr, né, post-it, né? Se eu leio os livros só lendo, meu cérebro ele não entende que ele entendeu o livro, entendeu? E aí eu comprei o Kindle e ele foi muito bom, assim. E no Kindle, eu falei assim, não, já que eu vou ter um Kindle, eu vou usá-lo para ler livros de literatura. E eu gosto muito de Machado de Assis. Então, em janeiro eu comecei a ler, ali pela metade do mês, eu comecei a ler contos, um conto por semana, de Machado de Assis, porque eu tenho a coletânea completa dele no Kindle, há um tempo atrás, que eu usava o Kindle no celular, o aplicativo. E aí, fora isso, no Kindle eu também leio, né, então eu li um conto por semana, e eu e meu marido, a gente começou a ler uma poesia por dia, depois do Santo Terço. E é uma coisa assim, é uma experiência, uma pseudo-experiência, ainda não sabemos ainda se tá dando certo, que fim que vai dar, porque a gente lê a poesia e a gente não entende. Ele entende mais que eu, obviamente, mas eu não, sim. Eu entendo a importância, mas o meu cérebro não capta a mensagem, assim, de primeira, assim, da poesia. É uma coisa extremamente difícil pra mim, mas ter a companhia dele tá sendo bem interessante, né, essa experiência. Mas, no Kindle também, eu faço a leitura da Bíblia. Eu quero fazer um vídeo sobre isso, mas eu comecei por conta do meu serviço, né, eu precisava estudar sobre a arte sacra do Santuário Nacional, eu sou monitora, né, cultural lá, e lá, né, tem diversas referências das Sagradas Escrituras, sobretudo do Antigo Testamento, né, tava inaugurando a fachada, que é o Êxodo, então eu falei assim, não adianta só pegar, assim, pequenas referências nos livros, eu precisava ler a fonte. Então eu comecei a ler, né, Gênesis, eu li o Pentateuco inteiro ano passado, e aí eu já tô nos livros históricos. Então, eu comecei esse ano de 2023 lendo 2ª Reis, em janeiro eu terminei 1ª Crônicas, e agora em fevereiro eu estou lendo 2ª Crônicas, rezando para acabar, porque eu não aguento mais esses livros históricos. Acho legal, é legal, tem sua importância, mas eu não quero mais, eu tô querendo chegar no Evangelho logo. E eu faço essa leitura no Kindle. Então o que eu tenho feito é 5 capítulos por dia, geralmente na primeira mamada do dia eu já bato essa meta. E tá sendo uma experiência muito legal, né? Eu falo assim que eu quero acabar logo, mas você conhece as histórias da Bíblia. Você conhece mais ou menos a história de Davi, você conhece mais ou menos a história de Salomão, você conhece mais ou menos a história de Elias, mas lendo você tem a noção do todo, né? Mas isso vai ficar para um outro vídeo. E aqui é onde eu tô lendo também, né? Agora eu já vou falar das leituras de fevereiro, né? Mais ou menos. O livro de fevereiro do meu desafio de 12 livros é Aparições de Nossa Senhora. O vídeo deve estar confuso, porque eu sou uma mente confusa, entendeu? Mas aquilo ali foi aquilo ali que eu li 2 livros, continuei algumas leituras, e agora eu vou falar das leituras de fevereiro. O livro para os meus 12 livros, é Aparições de Nossa Senhora. Eu já comecei a ler, ele chegou, e aí ontem foi dia 1º de fevereiro, eu já comecei a ler. Eu pretendo ler 2 aparições por dia. Inclusive não li a de hoje, mas vai dar certo. Foca que vai dar certo. Então, esse aqui é a minha prioridade. Fora isso, eu estou participando de uma leitura coletiva no Instagram, Clube de Leitura da Lara Marques. Vou deixar aqui o arroba dela aqui embaixo. Ela está promovendo uma leitura da biografia de Van Gogh. Não entendo nada de arte, assim como não entendo nada de poesia, todas essas coisas tipo, vou tomar um café lendo. Eu não sou essa pessoa. Mas ela falou com tanta emoção de Van Gogh que eu falei assim, eu acho que eu quero ler. E aí
eu estou lendo, não vai dar pra ver, mas eu estou lendo a biografia de Van Gogh. E é mais ou menos 4 capítulos por semana. Na minha concepção eu achei que dava, e aí eu estou acompanhando essa leitura. O primeiro vídeo sai agora, e aí hoje eu vou ler o segundo capítulo, tô indo bem devagarzinho. E por incrível que pareça, estou gostando. Não conheço nenhuma pintura dele. Na verdade, a única pintura que eu conhecia eu achava que tinha outro nome. E aí, enfim, não entendo nada disso. Mas tá sendo uma experiência bacana conhecer primeiro a vida e depois eu vou correr atrás das obras, né? Porque é importante você conhecer sobre as artes, né, em geral, né? Eu brinco assim que eu não entendo nada de poesia, mas eu entendo. E agora, né, eu sei que eu preciso correr atrás disso justamente pela educação da Maria, porque eu quero oferecer aquilo que há de melhor para ela e nada mais do que começar comigo mesma. Então, essas são as minhas 2 leituras que eu vou fazer, pretendo fazer em fevereiro. O Van Gogh, ele é até maio, porque é uma leitura conjunta, mas tem outras coisitas aqui que estão no meu radar. Eu vou continuar lendo um conto por semana do Machado de Assis e a poesia com o Bruno, meu marido, né, todos os dias. E eu pretendo continuar Filoteia, desse jeito que eu falei, bem na maciota, bem aprendendo mesmo, degustando, porque eu quero terminar, fechar a capa desse livro e falar assim, cara, entendi, absorvi, eu quero colocar isso em prática. E eu quero ainda terminar o primeiro volume, ou pelo menos ler mais um capítulo, hoje eu vou ficar muito feliz, do Jesus de Nazaré. Só que a gente tem uma pequena coisa que aconteceu hoje, que chegou um livro aqui em casa, entendeu? E eu quero colocar ele em fevereiro. Vou conseguir? Claro que não. Vou terminar? Muito menos. Mas chegou a biografia, a vida de São João Paulo II. São João Paulo II é o meu santo de devoção, né? Quando a gente, se Deus nos permitir ter um filhinho, né? Ele vai se chamar João Paulo. E chegou esse livro do Jason Everett. Já ouvi falar muito sobre esse livro. Eu gosto muito, muito, muito de São João Paulo. E eu quero terminar, não terminar, mas pelo menos um capítulozinho em fevereiro. Mas se eu não conseguir o livro, eu quero pelo menos dar uma folhada no guia. Eu adoro os guias de leitura, eu sempre leio no mês que chega, pra né, degustar um pouquinho da vida de São João Paulo. Bom, confuso, lógico, mas eu acho que é isso. Eu quero ler, né, esses aqui serão as cenas dos próximos capítulos que vocês verão. Coloque aqui nos comentários os livros que você separou, se você separou algum livro para fevereiro, se você quer ler algum livro, né? E o importante é a gente ir movimentando a nossa estante, lendo, conhecendo essas histórias, né? No meu caso, né, que amo conhecer a vida dos santos, né? E, né, aquilo que eu sempre falei isso no primeiro vídeo, né? A leitura tem feito muitos santos. Então, a leitura engrandece a nossa alma, né? Eu espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha, né? Vai lá me seguir no Instagram, se você ainda não segue por lá. E um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.